Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e a todos que acompanham esta sessão plenária, especialmente nossos trabalhadores que já participam, justamente para discutir na ordem do dia o salário mínimo regional que deve ser aprovado nesta casa para o bem dos trabalhadores, das empresas, que também foi acordado, e retroativo ao mês de janeiro. Nós temos uma avaliação de que o combate à corrupção deve ser uma política de Estado e não apenas uma política de governo. Para garantir isso, é preciso, deputados, cada vez mais aprovarmos leis que possam ser ágeis e eficientes, identificando indícios de corrupção no começo e não apenas quando já está há muito tempo prejudicando o serviço e os cofres públicos. A valorização do servidor e do serviço público é algo que nós temos que sempre colocar como ponto central de destaque nesse debate, pois nós queremos cada vez mais um serviço público de qualidade. E sabemos que a imensa maioria dos agentes públicos são honestos e prestam serviços de qualidade. Por isso, nós não podemos permitir que alguns agentes públicos prejudiquem a todos e à população especialmente. A corrupção, ela está presente no setor público, mas também no setor privado. Todas as investigações feitas no Brasil nesses últimos anos têm comprovado a relação público-privado. E tem comprovado que agentes públicos têm se beneficiado em troca de favores com instituições privadas. Mas sempre, no final das contas, quem paga a conta são os cofres públicos. O governo federal, através da Controladoria Geral da União, mostra dados para fazermos uma análise dos envolvidos em corrupção. Entre agosto de 2002 e agosto de 2013, foram punidos 4.421 agentes públicos. Demissões, destituição, cassação de aposentadorias, inclusive. Desse total, 3.670 funcionários demitidos. 293 cassados, 367 destituídos do cargo, 91 afastados da função pública. Milhares de empresas privadas punidas por desvios, inclusive enquadradas no cadastro de empresas inidôneas, que chegam a 3.755. O questionamento que eu faço nesse momento é que a União tomou uma série de medidas. E a pergunta que nos cabe é: se esses instrumentos foram tomados pela União, executados, implantados, quais são os dados de Santa Catarina, aqui em nosso estado? Quais são os elementos que nós temos para discutir esse tema? Os municípios também precisam tratar desse problema com leis municipais. É nesse sentido, discutindo o papel que cabe a nós parlamentares em Santa Catarina, que eu apresentei no dia de ontem o projeto 63.5 de 2015. O que diz este projeto? Ele dispõe sobre o registro das declarações de bem e o controle da variação patrimonial e de sinais de enriquecimento ilícito por parte do agente público, no exercício de cargo ou emprego público estadual. Então, esta lei diz que a declaração de bens e o controle da variação do patrimônio e os sinais de enriquecimento ilícito devem ser acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado. Quais são esses sinais? Estes sinais são enriquecimento ilícito, a posse, a propriedade dos bens
ou despesas que revelem gastos incompatíveis com o rendimento no exercício do cargo. Quem são os agentes abrangidos por essa lei que apresentei no dia de ontem? Os agentes são os agentes públicos, que são contratados, concursados, eleitos, designados ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Mandato, cargo, emprego ou função nas empresas, nas entidades da administração pública. O que cabe, então, ao Tribunal de Contas nesse debate? Cabe ao Tribunal de Contas manter um registro informatizado de todas as declarações de bens e exigir a qualquer tempo que o agente público informe a origem, a comprovação da legitimidade e a natureza dos bens adquiridos. Cabe também ao Tribunal de Contas inspecionar os sinais aparentes de riqueza. E conta, é claro, com o apoio das corregedorias, dos sistemas de controle interno, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, para que possa, mediante a comprovação ou a suspeita, encaminhar para os poderes competentes o procedimento adequado. Além do agente público, nós garantimos na lei algo que muitas vezes se fala nos corredores, mas a gente não fala, que são os chamados laranjas. Então, esta lei inclui, além do agente público, o cônjuge ou o companheiro, os seus dependentes e outras pessoas que virem a exercer função sobre a sua dependência. Queremos, com isso, construir, deputados, um processo aqui em Santa Catarina que tenha maior transparência sobre a evolução patrimonial do agente público e, de posse dessa evolução patrimonial, a comprovação da renda. Eu conversava com o deputado autor desta lei no Rio Grande do Sul, o deputado Adão Vilaverde, e ele me disse que no estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas já organizou um sistema, inclusive de informática, que possa acompanhar a integração das informações. E nesse sistema, todas as declarações de bens e de patrimônio passam a ser cruzadas. Ou seja, você cruza a renda, a remuneração com a declaração de bens e mais a denúncia que a sociedade faz em se tratando de sinais aparentes de riqueza. O que é que se entende, inclusive, por sinais aparentes de riqueza? No parágrafo 2º da lei, do artigo 3º, diz o seguinte: sinais aparentes de riqueza, iates, aeronaves, animais de raça, automóveis, imóveis e outros bens que demandem gastos para sua utilização, guarda e manutenção. Tudo isso poderá ser objeto de inspeção pelo Tribunal de Contas. Então, eu volto a dizer, eu sou deputada de Santa Catarina. Nós precisamos aperfeiçoar instrumentos de controle social em nosso estado. A nível federal, nós estamos construindo vários instrumentos. Como eu falei, mais de 3.000 empresas entraram no cadastro de empresas inidôneas envolvidas com crimes de improbidade, de desonestidade, para que a população compreenda, e mais de 4.000 agentes públicos foram punidos severamente. A pergunta é, e em Santa Catarina? Quantos servidores, quantas empresas, quais são os números, quais são as punições? Então, nossa lei tem esse objetivo.
exercer um papel de acompanhamento, fiscalização maior sobre os agentes públicos no nosso estado de Santa Catarina. E eu espero, se possível, presidente, mais um minuto. Mais um minuto, deputada. Eu espero que nós possamos colher sugestões, melhorar o projeto, discutir bem ele e ouvir a sociedade catarinense para que se aproprie, inclusive, do conteúdo desse projeto, mas que também possa nos ajudar na aprovação dessa lei. E peço também o apoio aos nossos colegas deputados, para que esta lei seja aprovada como uma iniciativa positiva e importante de transparência, de moralidade e de boa aplicação do dinheiro público. Os agentes públicos têm que ter esse perfil, ser sérios e não ter medo de serem investigados. Obrigado, presidente.